O torcedor do Corinthians acompanhou de perto um momento carregado de simbolismo no clube com a apresentação oficial de Matheus Pereira. Volante de 27 anos, ele retorna ao Parque São Jorge depois de uma longa caminhada longe de casa, carregando no discurso e no olhar o peso de quem saiu cedo. Viveu o futebol em outros ambientes e agora volta com outra cabeça. Formado nas categorias de base do Timão, ele foi um daqueles jogadores que cresceram no terrão, vestiram a camisa desde muito jovens e aprenderam ali o que significa competir em alto nível representando o Corinthians. Matheus fez parte da geração que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2016, torneio que costuma marcar carreiras e deixar cicatrizes. Depois daquele período, o volante seguiu para o futebol europeu, passou por experiências fora do país e, mais recentemente, defendeu o Fortaleza no segundo semestre da temporada passada. Foram 20 partidas disputadas, com 2 gols marcados e 3 assistências, números que ajudam a mostrar a evolução de um jogador mais participativo, com leitura de jogo e presença ofensiva, algo que ele mesmo destaca como parte do seu amadurecimento. O retorno ao Corinthians mexeu com emoções antigas e ficou evidente já na apresentação. Matheus deixou claro que vestir novamente a camisa alvinegra representa um orgulho enorme, não apenas pela carreira, mas pela ligação familiar com o clube. Ele cresceu corintiano, cercado por uma família que sempre viveu o Corinthians de maneira intensa. E isso tornou o momento ainda mais especial. A emoção tomou conta, inclusive fora das 4 linhas. Reforçando a sensação de que o volante não encara essa passagem como apenas mais um contrato, mas como uma chance de reconstruir uma história interrompida cedo demais. Naturalmente, o passado voltou à tona quando se falou da final da Copinha de 2016. Naquela decisão contra o Flamengo, o jogo terminou empatado e foi decidido nos pênaltis. No Pacaembu, Matheus acabou desperdiçando uma cobrança decisiva, uma tentativa ousada que não deu certo e marcou negativamente sua trajetória naquele momento. Ele não foge do assunto e reconhece que era muito jovem, que errou e que aquele episódio foi determinante para o crescimento pessoal e profissional. Segundo o próprio jogador, a frustração virou combustível para amadurecer. Entender melhor o jogo e lidar com pressão, algo que hoje ele acredita fazer com muito mais equilíbrio. Depois de quase 10 anos longe do Corinthians, Matheus retorna se sentindo mais preparado para os desafios que o aguardam. Ele sabe que a cobrança é grande, que a torcida não esquece e que cada atuação será analisada com lupa, mas encara isso como parte do processo. A ideia agora é construir uma trajetória sólida, com regularidade, entendimento tático e entrega em campo, mostrando que aquele garoto da base virou um atleta mais completo, pronto para competir em alto nível no futebol brasileiro. Dentro de campo, o volante já começou a escrever esse novo capítulo. Ele treinou normalmente na última semana e chegou a entrar em campo por pouco mais de 30 minutos no clássico contra o São Paulo, sentindo novamente o peso de um jogo grande com a camisa do Corinthians. A sequência reserva mais um desafio importante, agora diante do Santos, na Vila Belmiro, em um confronto direto na tabela. As duas equipes estão empatadas com 4 pontos. O Corinthians aparece logo à frente, mas sabe que jogar fora de casa exige atenção máxima, ainda mais lembrando que os últimos compromissos do Timão nesse estádio terminaram com derrota. Matheus falou abertamente sobre a concorrência no meio de campo e deixou claro que respeita os companheiros, mas que chega com o pensamento de brigar por espaço. Ele se colocou à disposição da comissão técnica, ressaltando que quer jogar, ajudar e fazer o que for melhor para o clube.
A disputa por posição promete ser intensa, com diferentes perfis no elenco, e o volante entende que seu papel será mostrar no dia a dia que pode agregar equilíbrio, intensidade e qualidade na saída de bola. Enquanto isso, o Corinthians segue atento ao mercado e trabalha para ajustar o elenco. Algumas negociações estão bem encaminhadas, como a chegada de um lateral esquerdo uruguaio de 23 anos, que aguarda apenas questões burocráticas para ser apresentado. Além dele, um atacante de 21 anos que atua no futebol da Arábia Saudita deve desembarcar por empréstimo até o fim da temporada, reforçando o setor ofensivo com mais opções de velocidade e mobilidade. Outra situação que segue em pauta envolve um meio-campista que interessa ao clube. O Corinthians avalia a possibilidade de um empréstimo até o fim do ano, assumindo os vencimentos do jogador e oferecendo uma compensação financeira ao clube detentor dos direitos. As conversas avançam em meio a negociações delicadas, com propostas e contrapropostas, enquanto a diretoria analisa até onde vale ir para fechar o negócio sem comprometer o planejamento financeiro. Em paralelo a isso, o elenco também acompanha a evolução física de jogadores importantes. Um dos nomes mais aguardados iniciou os trabalhos com bola ao lado dos companheiros após um período afastado por conta de dores no joelho e um edema ósseo. A volta aos treinos marca um passo importante na recuperação, mas o clube trabalha com cautela, sabendo que o ritmo de jogo ainda precisa ser retomado aos poucos. A tendência é que esse retorno aconteça de forma gradual, respeitando o tempo necessário para que o atleta esteja plenamente apto a defender o Corinthians em partidas decisivas. Dentro desse cenário, o clube também lida com questões internas e disciplinares, avaliando posturas e comportamentos que impactam diretamente o ambiente. A diretoria entende que profissionalismo e comprometimento são pilares inegociáveis e, por isso, algumas decisões começam a ser tomadas para preservar o grupo e manter o foco no desempenho esportivo. Ao mesmo tempo, o departamento de futebol segue mapeando o mercado em busca de um lateral esquerdo, posição considerada prioridade, analisando nomes, condições e possibilidades sem pressa, mas com critério, sabendo que a escolha certa pode fazer diferença ao longo da temporada. Nos bastidores, a movimentação do Corinthians continua intensa e revela um clube que tenta ajustar cada detalhe para atravessar a temporada com mais equilíbrio. A busca por reforços segue como prioridade, especialmente para setores considerados carentes dentro do elenco. A lateral esquerda é tratada como ponto sensível, e o clube tem feito sondagens constantes no mercado, ouvindo agentes, analisando cenários e avaliando custos antes de avançar em qualquer negociação. A ideia é encontrar um nome que chegue pronto para disputar posição e que se encaixe no perfil traçado pela comissão técnica, sem comprometer o planejamento financeiro. Entre os nomes analisados, alguns surgem como opções mais difíceis, seja pela concorrência de outros clubes, seja pelo modelo de negociação exigido. O Corinthians entende que, em determinados casos, o clube vendedor prefere uma transferência em definitivo, enquanto o Timão trabalha com a possibilidade de empréstimo ou valores mais controlados. Esse impasse faz parte do jogo e explica por que, até o momento, nenhuma tratativa avançou de forma concreta, apesar das consultas frequentes e do mapeamento detalhado de alternativas. Paralelamente a isso, a situação de um meio-campista desejado pela diretoria segue em compasso de espera. O jogador é visto internamente como alguém capaz de oferecer intensidade, leitura tática e versatilidade ao meio de campo, características valorizadas pelo treinador.
O atleta demonstra interesse em vestir a camisa do Corinthians, mas a negociação envolve ajustes financeiros e entendimento entre as partes. O clube paulista avalia se vale aumentar a proposta inicial ou se mantém a postura atual, ciente de que há um limite a ser respeitado para não desequilibrar o orçamento. Enquanto as conversas seguem, outras negociações acabam sendo colocadas em segundo plano, justamente por conta dessa prioridade. A comissão técnica prefere aguardar um desfecho antes de liberar novas investidas, evitando inflar o elenco ou contratar peças que possam se tornar redundantes caso o alvo principal seja confirmado. Essa cautela mostra um Corinthians mais estratégico, tentando fugir de decisões precipitadas que no passado geraram problemas dentro e fora de campo. No elenco atual, a expectativa também gira em torno da recuperação física de jogadores importantes. Um dos atletas mais técnicos do grupo voltou a treinar com bola ao lado dos companheiros após um período afastado por lesão no joelho. O retorno aos gramados, no entanto, não será imediato. O clube trabalha com a noção de que esse jogador precisa de tempo para readquirir ritmo, força e confiança, tratando o processo como uma espécie de pré-temporada individual. A prioridade é evitar recaídas e garantir que, quando voltar, esteja realmente em condições de ajudar. A comissão técnica entende que a qualidade desse atleta pode fazer diferença em jogos grandes, mas também sabe que forçar uma volta antecipada seria um risco desnecessário. Por isso, a programação é clara e gradual, respeitando cada etapa da recuperação. A torcida aguarda ansiosa, mas o discurso interno é de paciência, olhando para o médio prazo e não apenas para o próximo compromisso. Além das questões esportivas, o Corinthians enfrenta situações que exigem postura firme da diretoria. O clube avalia comportamentos individuais e entende que alguns episódios extrapolaram o aceitável. Internamente, existe um consenso de que a disciplina precisa ser preservada para manter um ambiente saudável. Decisões começam a ser tomadas com base nesse entendimento, deixando claro que nenhum jogador está acima das regras estabelecidas. Esse posicionamento é visto como necessário para reforçar a cultura de profissionalismo dentro do elenco. O Corinthians acredita que o comprometimento fora de campo reflete diretamente no desempenho dentro das 4 linhas, e por isso não hesita em agir quando entende que limites foram ultrapassados. A ideia é proteger o grupo, evitar desgastes desnecessários e manter o foco nos objetivos esportivos da temporada. Enquanto isso, o clube segue atento ao cenário institucional e ao impacto que questões políticas e administrativas podem gerar no dia a dia. Movimentos de torcedores organizados e debates internos mostram que há uma cobrança constante por transparência e responsabilidade na gestão. O ambiente exige diálogo e decisões firmes, principalmente em um momento em que o Corinthians busca se reestruturar e recuperar a estabilidade após períodos turbulentos. Dentro desse contexto, o elenco tenta manter a concentração total nos desafios em campo. A sequência de jogos promete ser pesada, com confrontos diretos e clássicos que podem influenciar diretamente a posição do time na tabela. A comissão técnica trabalha para ajustar o time, testar variações e encontrar o melhor equilíbrio possível entre defesa e ataque, aproveitando as características individuais de cada jogador. O retorno de atletas formados na base, como Matheus Pereira, também reforça um discurso de identidade e pertencimento. O Corinthians vê valor em resgatar jogadores que conhecem o peso da camisa e entendem o que significa representar o clube.
Essa mistura de juventude, experiência e ligação emocional com a instituição é tratada como um diferencial, algo que pode fortalecer o grupo em momentos de pressão. Com o mercado ainda aberto e diversas situações em andamento, o Corinthians segue em movimento constante, avaliando, negociando e ajustando rotas. A diretoria sabe que as próximas decisões serão determinantes para o restante da temporada e trabalha para equilibrar a ambição esportiva com responsabilidade financeira, buscando montar um elenco competitivo, comprometido e capaz de responder à altura das expectativas que cercam o clube. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Nos bastidores do futebol brasileiro, o Corinthians parece estar prestes a dar um passo importante para reforçar seu ataque. Fontes próximas à diretoria do clube indicam que Caio Jorge, atacante do Cruzeiro, teria dado um sinal positivo para a possibilidade de vestir a camisa alvinegra. A notícia, ainda não confirmada oficialmente, já acendeu o entusiasmo da torcida e alimenta rumores sobre um desfecho rápido para a negociação. Caio Jorge, revelado pelo Santos e com passagem pela Europa, vem sendo observado de perto por clubes interessados em reforçar seu setor ofensivo. No Cruzeiro, o jovem atacante teve momentos de destaque, mas também enfrentou períodos de instabilidade e oscilações de rendimento. Esse cenário, aliado ao interesse do Corinthians, poderia abrir caminho para uma transferência que movimentaria o mercado nacional. De acordo com fontes ligadas ao jogador, Caio Jorge teria demonstrado receptividade à proposta corintiana, o que acende a esperança da diretoria em fechar o negócio sem maiores obstáculos. Ainda assim, questões contratuais e negociações com o Cruzeiro permanecem em aberto, e os detalhes financeiros podem ser determinantes para que a transação se concretize. A chegada de Caio Jorge ao Corinthians seria vista como um reforço estratégico, especialmente em um momento em que o clube busca ampliar seu repertório ofensivo. Conhecido por sua velocidade, movimentação e finalização, o atacante se encaixaria em um elenco que busca alternativas para quebrar defesas mais compactas e diversificar as opções de ataque. Além disso, a presença de um nome com experiência em clubes de grande porte e na Europa agregaria valor técnico e simbólico ao projeto alvinegro. Nos corredores do Parque São Jorge, a expectativa é palpável. Torcedores, já sedentos por novidades, especulam sobre a possibilidade de ver Caio Jorge com a camisa do Timão, enquanto a diretoria trabalha nos bastidores para transformar o interesse em realidade. Resta saber se os próximos capítulos dessa negociação seguirão o ritmo dos rumores ou se surgirão obstáculos que possam adiar ou até frustrar o acerto. Até lá, a movimentação no mercado e o sinal positivo do atacante alimentam um clima de otimismo e expectativa no Corinthians. Se confirmado, o acerto com Caio Jorge não apenas reforçaria o ataque, mas também enviaria uma mensagem clara sobre as ambições do clube em se posicionar de forma competitiva nas disputas nacionais e, quem sabe, em torneios internacionais. Até que a negociação seja oficialmente anunciada, resta à torcida acompanhar de perto os rumores e imaginar como seria ver mais um talento jovem brilhando com o manto alvinegro. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians.
Até o próximo vídeo. Fiel!